Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre leitura bíblica, então se você já gostou do tema desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui nesse canal e ativa o sininho das notificações para você sempre ser notificado quando sair um vídeo novo aqui, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, a gente vai conversar um pouco sobre leitura bíblica, mais especificamente o porquê que eu parei com o meu plano de leitura bíblica. Como assim? Parei com o meu plano de leitura bíblica? Eu parei de ler a Bíblia? Não, não foi isso. Pra vocês entenderem toda a história, todo o contexto, eu vou começar ali do começo, né? Desde quando eu realmente decidi, agora eu vou começar a ler a Bíblia, tá? Então, bora lá. Quando eu tinha mais ou menos meus 15, 16 anos, né, foi quando eu decidi, não, eu quero começar a servir Jesus de verdade, vou começar a ler a Bíblia, quero aprender mais com a palavra e tudo mais. Então, eu peguei a Bíblia e falei, vou começar a ler. E nessa minha Bíblia, era até aquela Bíblia do Diante do Trono para mulheres, eu vou ver se eu acho uma foto, eu vou colocar aqui. E aí, né, nessa minha Bíblia, ela já vinha com um plano de leitura nela. E aí, eu só peguei e comecei a ler nesse plano de leitura. Eu não tinha ninguém que me falasse assim, olha, você vai começar a ler a Bíblia aqui agora, então começa aqui pelo Novo Testamento, né, que é uma linguagem mais tranquila, começa por João, por Marcos ali e tal. Não tinha ninguém que me dissesse isso. Então eu só peguei e segui aquele plano de leitura. Aquele plano de leitura, ele era daqueles planos de leitura bem comuns, assim, que tem de 3 a 4 capítulos por dia, e aí você lê a Bíblia em um ano, né? Então, eu comecei a seguir esse plano. Quando eu cheguei mais ou menos em Crônicas ali, mais ou menos pelo mês de abril, porque isso foi no começo do ano, né? Isso foi no começo do ano, lá em janeiro, virada do ano, aquelas decisões de virada do ano, né? E aí, quando foi lá por abril, teve uma reunião da igreja, dos jovens lá, né? E a própria igreja propôs para os jovens lerem a Bíblia em um ano. Eu já tinha começado a ler. E aí a diretoria dos jovens fez nesse propósito. E aí eu entrei também. E aí lá por abril eu comecei de novo. Então eu tava mais ou menos ali por Crônicas. Não lembro exatamente, mas era mais ou menos isso. E aí quando chegou em abril eu comecei de novo. E aí a minha irmã começou também, a gente começou a ler juntas, né? E aí foi indo, até que em abril do outro ano eu completei ali um ano, né, e terminei a minha primeira leitura bíblica. Foi, pra mim, assim, foi maravilhoso, foi muito bom, gostei, né, e aí eu falei, bom, agora eu tenho que continuar, né, vou ler de novo. Só que eu não queria ler da mesma forma que eu li, né, de Gênesis, Apocalipse ali, né, naquela seguidinha. Eu falei, bom, eu vou ler de outra forma. Eu peguei e procurei um plano de leitura em ordem cronológica. Porque eu não sei se você sabe, a ordem que os livros da Bíblia estão organizados não é a ordem que eles foram escritos. É uma ordem até um tanto meio que aleatória. A ordem que foram juntando, vamos dizer assim. Então, existe uma ordem que seja cronológica, ou seja, que é o mais aproximado possível de quando eles foram escritos ali segundo os historiadores. Então, eles organizaram os livros dessa forma, pela ordem que mais parecia ali o certo, né, de quando eles foram escritos, e montaram essa ordem cronológica. Tem bíblias que já são vendidas nessa ordem, né, e outras não. Então, eu peguei um plano de leitura nessa ordem cronológica e comecei a fazer a minha leitura. Também era um plano anual e também era de 3 a 4 capítulos por dia. E lá fui eu. Li, até que completou mais um ano e eu completei a minha leitura. Então eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes. Isso aí eu tinha uma média de uns 17 anos, mais ou menos. Eu tinha lido a Bíblia 2 vezes. E aí, eu parei, assim, pra refletir, eu comigo mesma. Ninguém me cutucou e falou... Na verdade, deve ter sido o Espírito Santo, né? Não sei. Mas, eu parei pra refletir que, por mais que eu tivesse lido já a Bíblia inteira 2 vezes, eu ainda não tinha aprendido muita coisa. Eu não tinha absorvido muito o que a palavra tinha pra me ensinar. Porque o meu tempo já era corrido. Eu ainda não estava fazendo faculdade, mas eu já trabalhava. Mais adiante eu comecei a estudar. Então, essa rotina de ler 4 capítulos por dia não estava batendo pra mim, não estava dando certo. Porque eu lia muito correndo. Então, eu pegava assim, aí eu lia
Pegava assim, daí eu lia, aí passava pro segundo capítulo, aí lia. Então, assim, eu não refletia, eu não tinha o hábito de anotar muita coisa, eu não pesquisava. Se eu não entendesse uma palavra, só passava batido, sabe? Porque eu tinha 3 capítulos pra ler. Então, se eu fosse me perder muito tempo em um só, eu não ia ter tempo pra ler os outros 2. E aí no outro dia eu ia ter 5 pra ler, porque no anterior eu tinha lido só 1, faltou 2, no outro dia 3, aí eu ia ter 5, aí ia ficar acumulando, sabe? Porque eu tinha aquela coisa que se eu tava seguindo um plano, eu tinha que completar aquele plano. Então eu tinha que ler conforme tava ali, e aí aquilo ia acumulando em cima de mim, sabe? E acabava que a leitura da Bíblia não ficava sendo algo prazeroso, ficava sendo uma obrigação. Era aquilo que eu tava sentindo. Foi então que eu decidi de vez abandonar o plano de leitura bíblica anual. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a ler de forma avulsa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar por temas. Eu comecei a ler a Bíblia por temas. Então, eu pesquisava lá no Pinterest. Eu sempre usei muito o Pinterest. E eu procurava, por exemplo, plano de leitura sobre amor. E aí, ele me mostrava lá um plano de leitura com vários versículos, geralmente para 30 dias, né? 30 versículos, 30 passagens da Bíblia que falavam sobre amor. Então, eu pegava e lia um daquele lá por todos os dias, sabe? É bem semelhante com o que eu faço lá no Instagram. Todo mês eu trago um propósito para vocês com um plano de leitura com passagens sobre o tema. Bem igual aquilo que eu faço. Quem me acompanha no meu Instagram já viu esses propósitos e entende bem o que eu tô falando. Se você ainda não me acompanha por lá então, que é @simplesmentecristã. Todo mês tem propósito lá, porque eu faço com vocês, já teve sobre santidade, sobre oração, sobre jejum, sobre maturidade. Então, corre lá, já me segue pra você estar sempre por dentro, tá bom? E aí eu lia, né, um capítulo por dia daquele plano de leitura. E fiz sobre vários temas. Nessa época, eu tinha um grupo de estudos no WhatsApp. Isso faz um tempo já. Hoje eu não trabalho mais com grupos de estudo no WhatsApp, né, do Simplesmente Cristã. Então, naquela época, eu tinha esses grupos de estudo. Então, a gente fez estudos sobre o fruto do Espírito Santo. Então, a gente estudou cada um deles. Assim, foi muito legal, né? Foi uma época que eu aprendi bastante porque eu tava me detendo. Então, uma das coisas que eu percebi que eu comecei a ter foi um objetivo. Eu não pegava a Bíblia e lia só por ler, tipo, deixa eu ler aqui o que tem hoje. Não, eu lia com um objetivo. Eu quero aprender sobre isso. Então eu tava seguindo um plano que me levava a aprender sobre isso e eu pesquisava em cima daquilo. Eu lia procurando informações sobre aquilo. Então isso é muito importante, né? Na hora que você for ler a Bíblia. Qual que é o seu objetivo? Parece uma coisa meio boba, né? Tipo, se eu tô lendo a Bíblia, eu quero aprender sobre Jesus. Mas isso é muito importante para várias coisas. Eu já falei pra vocês num vídeo mais antigo sobre legenda pra Bíblia. E eu já disse pra vocês que para vocês criarem uma legenda, você tem que criar a sua legenda baseada no seu objetivo de leitura. E isso é muito importante, você ter um objetivo de leitura. Para que você quer ler? O que você quer aprender? O que é que você quer absorver? Porque daí a sua leitura vai ser procurando aquilo, vai ser voltada para essa busca, entendeu? E como eu tinha um objetivo, eu podia me dedicar para esse objetivo, né? Como eu tô falando para vocês, eu voltava todo o meu tempo para aquela leitura. Então, se antes eu tinha 1 hora disponível para poder ler a Bíblia, para poder me dedicar a fazer meu devocional, né, e meditar na palavra, e essa 1 hora era voltada para ler 3 capítulos, agora eu tinha 1 hora voltada para apenas uma passagem, né, ou um capítulo sobre um único tema, um determinado tema. Então eu podia me dedicar só para aquilo. E era muito bom, e isso me fazia aprender muito mais. Quando terminava aquele plano de leitura, né, eu tinha já um aprendizado sobre aquele tema. Então eu super recomendo que vocês tentem fazer isso na casa de vocês. Um outro ponto que é importante considerar é que quando eu decidia ler um capítulo por dia, eu tava lendo então com mais qualidade e não com quantidade. É isso que você precisa focar. Às vezes quando a gente tá começando a ler a Bíblia, né, a gente tem aquela pressa, tipo, não, eu quero ler tudo, eu quero conhecer tudo, eu quero saber tudo. E isso é bom, isso é maravilhoso, isso é uma fome que o primeiro amor coloca na gente, isso é muito bom. Porém, você tem que ir com calma. E como eu acabei de falar, qualidade é melhor que quantidade. Então, se você quer ler bastante, tenha na sua mente que você precisa absorver aquilo que você está lendo. Que o mais importante não é o quanto você lê, e sim o quanto você aprende com aquilo que você lê. Porém, é importante relevar que isso não é uma regra.
eu achei melhor ler um capítulo por dia por causa do meu tempo disponível. Eu não tenho muito tempo para me dedicar a ler 3, 4 capítulos por dia. Porém, se você tem mais tempo, se você tem tempo disponível para ler 3, 4 capítulos com qualidade, então você se dedica a ler esses 3, 4 capítulos com qualidade. Da mesma forma, se você for como eu, que não tem muito tempo, tenta refletir sobre o que eu tô falando e pensa se não seria melhor você não seguir um plano de leitura desses de 3, 4 capítulos e tentar seguir um plano de leitura mais personalizado, fazer uma leitura com mais calma. Porque uma coisa também que eu falei pra vocês e que eu sentia muito era aquela cobrança de às vezes eu não conseguir ler 3 capítulos, eu lia um, faltava 2, aí no outro dia acumulava porque eu me sentia cobrada de que eu tinha que ler. E isso tirava o objetivo da leitura bíblica, que era ser algo prazeroso, era ser algo com aprendizado. E pra mim era só como se fosse algo maçante, sabe? Então, como eu disse pra vocês, não é uma regra, tá? Não tô dizendo aqui que esses planos de leitura de 3, 4 capítulos são errados, que eles não são bons. Depende muito do seu tempo disponível, do quanto você pode se dedicar a fazer a sua leitura com qualidade, porque realmente é isso que importa, não é o quanto nós lemos, e sim o quanto nós aprendemos com a palavra, tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe, deixa seu like, se inscreve aqui nesse canal. Tem muita gente que assiste os meus vídeos e não são inscritos aqui no canal, gente. O que tá acontecendo? Vocês não estão gostando do conteúdo? Conta pra mim aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado pelo YouTube quando eu postar um vídeo novo, tá bom? Me segue também lá no meu Instagram, que é @simplesmentecristã. Lá eu posto a minha rotina de devocional, leitura bíblica, estudo bíblico, dou várias dicas pra vocês sobre esses assuntos, faço o propósito mensal lá com vocês. Então já me segue, me acompanha por lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.